Semana, vamos aqui hoje então passar para você como que eu olho, né, a questão da sua mamãe, da minha mamãe, das mães no mapa, né? Eu vou usar um pouco o meu próprio exemplo, tá bom? Então, como o Bert liga, né, a questão do sucesso com a mãe, onde que a gente encontra a mãe no nosso mapa, né? Ela tá na casa 10, que é um mapa estruturado, são as casas, esses riscos. Aqui, ó, tá a mamãe. A minha mamãe, a sua mamãe, ela fica nessa casa que nós chamamos de casa 10. E aí, o que que eu faço? Eu olho que signo que tá aqui e quais os planetas que estão aqui. Porque isso vai me dizer como que eu olho para minha mãe, como que eu vejo a minha mãe e o que da história dela eu selecionei para mim, né? Porque eu não tenho a minha mãe inteira, né? Eu até tenho metade dela no meu corpo registrado, mas eu seleciono partes para ver, né? Nosso olhar, ele é muito recortado, né? Eu não vejo a realidade como um todo. Eu não entendo a realidade exatamente como ela é, né? Eu a vejo como está o meu interno. Então, essa mãe que você fala dela no seu dia a dia, ela é uma mãe interna sua. Bate com o externo? Provavelmente. Muitas coisas batem, né? Mas não são todas. Então, qual a parte que te cabe? Então, essa casa 10, ela começa a falar disso, né? Como que é a personalidade dessa mãe, o que que ela estava sentindo quando você nasceu, quais as energias que estavam ali nela no momento que você nasceu. Isso pode mudar muito, mas dentro de você tem essa impressão energética e com ela que você vai lidar. Ele é o seu pano de fundo. Tá? Então, se eu tenho muitos planetas na casa 10, que é essa aqui, eu vou ter que olhar todos eles um por um para eu poder ir me liberando dessas histórias que eu também trouxe para mim e que são minhas no frigir dos ovos, né? Porque é a minha interpretação. E isso vai ressonar com a sua mãe, tá? E não basta isso, né? Porque a sua mãe também tem uma mãe e a sua mãe também tem um pai, e isso também tá no seu mapa. Então, a casa 1, o ascendente, quando eu falo, né? Ascendente, eu quero saber do meu ascendente, né? Qual é o seu ascendente? Aqui eu tenho um recorte, aonde eu tenho a mãe do meu pai e o pai da minha mãe. Então, aqui, ó, se eu quero olhar só para minha mãe, aqui eu vou saber como que era o relacionamento dela com o meu pai, com o pai dela, o meu avô, o pai da minha mãe. Então, se você tem aí no seu mapa, se você tem o entendimento do seu mapa, né? Aqui, ó, o seu avô na casa 1, o pai da sua mãe, se você tem o sol aqui nessa região junto com o seu ascendente, o que que acontece? Muitas vezes você vai estar manifestando características do pai da sua mãe. E aí isso pode dar uma embolada na sua relação com ela. Porque se ela não se dá com esse pai, como que ela vai olhar para você e ver o pai dela? Né? Se você está manifestando características dele. Por quê? Porque é importante para você a forma como você veio ser no mundo. Então, aqui, ó, precisa ter uma harmonização das questões que pode ter aqui com a sua mãe e dela em relação ao pai dela. Você acaba manifestando no seu dia a dia características dele. Aí, se ela não se dá bem, como que vai ficar a sua relação com ela? Então, você fica de pano de fundo para as coisas da sua mãe. E isso está dentro de você. É na hora de você montar lá as suas coisas, eu vou ter um pouco das características do meu avô. E tô vendo assim a minha mãe. Nossa, a minha mãe tem umas questões lá com o meu avô, né?
Vixe, Maria, e eu escolhi ter umas características dele. Entende como a coisa vai embolando? E também aqui, ó, você pode estar dando passagem para sua sogra. A sogra da sua mãe, né? Perdão, para a sogra da sua mãe, né? Porque essa daqui é a mãe do seu pai. Por isso que às vezes é nessa relação, né? Com a sogra complica, né? Porque você pode estar vendo que ela manifesta coisas que não tem nada a ver com você, que são lá da relação do seu pai com ela, né? Aqui, ó, a sua mãe e a sogra dela tá junto de você. Então ela olha para você, pode não se dar bem com a sogra e pode não se dar bem com o pai. E aí, como que a sua relação com a sua mãe pode ficar gostosinha? Entende? Então, quando a gente olha para o mapa, a gente também tem que fazer esse levantamento de como foi a sua sogra, né? Na realidade, a sogra da sua mãe, a sua avó, mãe do seu pai. Então, a mãe do meu pai e o pai da minha mãe estão muito juntos comigo. Principalmente se você tem planetas aqui, ó, perto do ascendente. E isso daqui, ó, vai reverberar lá na relação com a sua mãe e no seu sucesso profissional. Entende por que é importante destrinchar todas essas questões linkadas com a mãe? E às vezes não começa só na mãe, começa lá nos seus avós. O pai da sua mãe e a mãe do seu pai. Dá nome aí que às vezes fica mais fácil para você guardar, né? Então, essa relação aqui, eu não consigo saber muito bem quem eu só vivo brigando, tem umas coisas esquisitas. Às vezes você está repetindo um padrão dos seus avós. E aqui, ó, especificamente, o pai da sua mamãe e a mãe do seu pai. Né? Você juntou esses dois aí, ó. Aí eu vou pegar um pedaço da minha avó, pegar um pedaço do meu avô e vou aqui, ó, me manifestar na vida. Mas qual foi a história deles, né? Como que eles estavam na vida? Eles sofreram muito, eles não sofreram muito, eles tinham dificuldades, né? Aqui, ó, trazendo para vocês, né? A mãe do meu pai, verdadeiro mesmo, isso real, meu mesmo, né? A minha avó, ela tinha problemas psíquicos, né? Então, toda a vida dela, ela teve dificuldade de lidar com o psíquico dela. Aí, o que eu fiz, né? Fui estudar psicologia. Foi por mim mesma, foi por causa da minha herança, entende? Então, todas essas questões, né? Continuo, a astrologia também me ajuda a entender mais isso. Então, muitas vezes eu posso manifestar coisas que não são minhas propriamente, que são da minha avó. Essa necessidade psíquica da minha avó. E quando eu vou estudar a história da minha avó, não era só ela tinha toda uma questão familiar, né? Lá linkada com os primos, com os tios, né? Dessa fragilidade psíquica. Então, é algo que vem no sistema há muito mais tempo do que eu imagino, né? E aí eu resolvo fazer isso. E quantas vezes eu não manifestei a minha avó achando que era eu, né? Então, é importante esse entendimento para você saber se diferenciar, deixar com a vovó as coisas dela e ficar com as minhas, fazer o que eu posso e não tentar salvá-la, né? Porque eu escolhi manifestar a minha individualidade, passa por essas questões psíquicas, não tem nada de errado, tá tudo bem, né? O problema é quando eu me identifico e fico colada nela, né? Ó, o avião. Querendo salvar ela e toda a sua ancestralidade. Entende? E tudo isso reflete lá, ó, vou caminhar um pouquinho aqui, tá, gente?
reflete lá na casa oposta, né? Aqui é como eu me manifesto, aqui são os meus parceiros, é o outro na minha vida, inclusive meu marido, meu companheiro, meu sócio, né? Porque é a casa do outro, é o complemento. Aqui é minha identidade, aqui é o outro. E aqui também tem outros avós, né? Os par desses que estão aqui que eu falei, né? O pai, né, da minha mãe e a mãe do meu pai. E aqui eu tenho a mãe da minha mãe e o pai do meu pai. E também o meu marido, meu companheiro, meu sócio, meu cônjuge. Então, às vezes na sociedade não dá certo, no casamento não dá certo, porque essa casa precisa ser olhada, né? As questões da minha avó, a mãe da minha mãe, que tá aqui, e do pai do meu pai. Aqui tá a mãe, né, que tava lá com problemas psíquicos. E o que aconteceu então com o marido dela, que é o meu avô, que é pai do meu pai? Ele morre cedo no casamento, né? Então tem toda essa fragilidade e aí tem essa ausência dele depois de um tempo, né? E essa ausência é inclusive para o meu pai. E como que isso refletiu na personalidade dele? Eu vou ver aqui, eu não coloquei meu pai, né, a princípio, mas podemos colocá-lo aí, para a gente poder compreender, né, um pouco mais. Então aqui, ó, tá o meu pai. Ui! Esses ímãs não estão muito potentes, perdão. Vamos por assim. Isso. Então aqui o meu pai e aqui a minha mãe. E aqui, ó, os meus avós. Então, muitas vezes eu tô com dinâmicas que não necessariamente é do meu pai e da minha mãe, mas são dos meus avós, veio em uma geração anterior, né? E aí, como que faz, né? Eu preciso analisar se tem questões, né? Se tem planetas nessas áreas, como eles estão conversando, como que eles estão influenciando, o que ele está trazendo de informação para você, né? É uma informação onde aqui tem questão psíquica, mas a questão psíquica vem de onde, né? Foi uma questão do quê? Alguém matou alguém, alguém feriu alguém, alguém abusou de alguém. Então, todos esses detalhes para a gente poder ir liberando essa energia que eu fico manifestando de forma inconsciente, mas que às vezes pertence lá ao meu sistema e não necessariamente a mim. Aí você vai, conversa e tenta entender porque minha mãe na realidade é a sua avó, né? Aqui, ó, é a minha avó, não é a minha mãe especificamente. Tem questões com ela? Todos nós temos problema com a nossa mãe. Seja bem-vinda, querida. Mas o importante é entender se vem também de outros lugares. Às vezes vem de um tio que tá aqui, ó, na nossa casa 12, ou de um tio paterno que tá aqui na nossa casa 6. Então, a gente tem toda uma dinâmica descrita no nosso mapa para auxiliar você a localizar qual foi a história. Conversando com você, eu não adivinho, gente. Eu trago assim, olha, aconteceu alguma coisa assim com seu tio? Você era perto dele? Ele morreu assim, ele tinha determinadas doenças? Então tem um monte de perguntas que eu vou fazer para a gente ir localizando dentro desse rastreio aonde é que está a questão. Porque às vezes não é exatamente aonde a gente acha que está, né? Às vezes a sua grande questão é com seu irmão, né? Você está deslocado, você está ali numa função com o seu irmão, você está numa briga com o seu irmão, entende? Então é muito importante esse entendimento, né? Essa questão aqui, ó, com o vô, né? Com o meu avô e a minha avó, acaba me liberando para pegar os potenciais que eles têm para eu poder utilizar aqui, ó, com a minha profissão. Com a forma como eu ganho dinheiro também pode estar linkada como o meu avô ganhava, como a minha avó ganhava. A minha avó não ganhava, ela tinha problema psíquico.
né? Mas eu posso transformar essa dificuldade dela em algo que me traz dinheiro. E isso tá no meu mapa, né? Não foi à toa que eu fui para essa área mais psicológica, né? Astrológica e outras coisas assim, de entendimento do outro. E aqui tá, né? Essa necessidade de poder expressar o que muitas vezes ela não pôde. Então, a forma como meu avô, né, ganhava dinheiro e lidava com dinheiro e conseguiu ter esse dinheiro, também está aqui, na minha forma como lido com o dinheiro. Então, tudo isso a gente precisa entender e trazer para o seu dia a dia, trazer para a sua consciência, porque quanto mais fica no nosso inconsciente, mais você manifesta isso sem perceber. Você fala, eu fiz de novo, meu Deus, eu tô ali, tô passando por essa questão de novo, eu tô com problema no meu relacionamento, né? E eu não tô me sentindo muito bem comigo mesma, comigo mesmo, né? E você vai explorando isso, você vai descobrindo que tem desdobramentos, que você tá sendo fiel, né? Aquilo que você recebeu quando você foi gerado. E aí a gente vai deixando, né? Cada parente que o mapa vai trazendo para você com as histórias dele. E aí a própria energia vai trazendo essas respostas para vocês, né? Aqui, ó, não é necessário constelar. Às vezes você ter só esse entendimento, né? Eu passo para você frases sistêmicas, né? Eu trago para você como identificar isso e aí você vai se liberando, né? Desses papéis que são dos antepassados, mas que estão dentro de você, né? Ocupando lugar e te impedindo de se manifestar melhor, né? Então, assim, e aí a gente fala assim, nossa, né? Todo mundo naquela família é assim, assim, assim. Quando você vai ver, é uma questão com o pai, né? Que você ainda tá trazendo para por quê? Porque a sua avó não conseguiu, a sua bisavó não conseguiu, né? Aí isso chegou na sua mãe, aí você tá ali, ó, com toda essa carga que vem lá da bisavó, chegou, dá para saber onde é bisavô também, que dá para saber o que é que vem chegando, né? Aqui, ó, aonde eu leio o meu pai, eu também leio o pai da minha mãe, né? Então aqui tá o meu bisavô junto com o meu pai. E aí isso mistura, né? Entende? O bisavô da minha mãe misturado com o meu pai. Olha a bagunça que isso vai virando dentro da gente. A gente acha que a questão é com o pai, vai ver, é um problema lá do avô com o pai dele. Porque e o meu avô teve problemas com o pai dele, né? A minha bisavó morreu muito cedo e o meu avô criou outra família. O meu avô se sentia muito excluído. Entende? Então, essas coisas vão ganhando uma dinâmica que você fala, meu Deus, veio lá do meu bisavô, não tem nem a ver com meu pai e nem tem a ver com o pai da minha mãe, é lá com o meu bisa, entende? Então, todas essas questões são importantes, a gente vai localizando e vai devolvendo, né, essa dor a quem é de direito. Porque eu não passei pela mesma situação que meu pai passou e nem pelo que o meu avô passou. Aí a minha mãe, sintonicamente, arrumou um marido que não tinha pai cedo. Lembra que a minha avó ficou viúva? Né? Aí o meu pai não tinha pai e o pai dela também achava que não tinha pai, mesmo vivo. Entende? Então, assim, como que era isso, né? Como era essa relação aqui? Tá? Então, essa é uma forma que eu trouxe para vocês começarem a perceber a importância, né, de olhar para o seu mapa para poder ir destrinchando pouco a pouco essas dinâmicas que você selecionou para trabalhar na sua vida. Tá bom? Então, se você tá afim de entender um pouco mais do seu mapa, me chama aí, ó, no privado, vamos fazer o seu mapa, vamos marcar a sua sessão, né? Porque não dá pra adivinhar. Eu tô trazendo assim, ó, um apanhado,
tá? Aos poucos eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, mas é para vocês começarem a entender essa dinâmica, né? Então, coisas que eu achava aqui, ó, que era da relação com a minha mãe, na realidade era dela com o pai dela, e não era nem só do meu avô, era do meu avô com o pai dele, lá no meu bisa, né? No meu bisavô refletindo aqui, ó, e chegando em mim, tá bom? Então, se vocês estão aí, ó, a fim de dar uma entendida na sua vida, organizar um pouco o seu sistema para ele ficar um pouco mais leve, fazendo apenas a sua parte, sem precisar puxar para você muitas coisas, marca uma sessão comigo, me chama ali no direct. Gratidão!